Você já deu glória a Deus em tempos de luta, em tempos de guerra, em tempos de dor e sofrimento? Se você ainda não conseguiu fazer isso, fica nesse vídeo que o Senhor tem uma palavra para o seu coração nessa hora. A palavra de Deus vai nos dizer em João no capítulo 12, a partir do verso 1, vai narrar a história de uma mulher, de Maria, que estando ali em meio a uma ceia que prepararam para Jesus, 6 dias antes da Páscoa, ele estava ali com Lázaro, que tinha ressuscitado dentre os mortos. Maria quebrou um vaso de alabastro. Em algumas traduções diz que Maria derramou esse perfume caríssimo na cabeça de Jesus, ungindo todo o corpo dele. Em outras traduções vai dizer que Maria derramou aos pés de Jesus, com as lágrimas ali, chorando aos pés de Jesus, enxugou-os com seus cabelos. Mas o foco dessa passagem, dessa palavra, é o que nós fazemos em meio à dor. O que nós fazemos em meio à dor? Nós damos glória a Deus? Nós dizemos aleluia, obrigado Jesus, confio em Ti? Ou nós murmuramos, ou nós entramos em estado de tristeza e tudo acabou e você já não consegue ver mais esperança? Comenta aí, como que você tem se posicionado em meio à dor? O que você tem feito? E quando essa palavra veio ao meu coração, eu estava me preparando para sair para uma reunião, o Senhor disse, você precisa gravar essa palavra, porque existem pessoas que precisam saber o que é perfumar Jesus. E eu, mais do que depressa, peguei a câmera e sentei e falei, não, vou obedecer, é melhor obedecer do que sacrificar. E a pergunta que o Senhor fez ao meu coração é, o que nós temos feito no momento de dor, no momento de aflição? Talvez você aí está passando por alguma aflição, alguma dor, tem um filho seu, uma filha que está passando por um momento muito difícil, está nas drogas. Talvez você está me assistindo dentro de um quarto de hospital. Talvez você está me assistindo e nesse momento você não tem um grão de arroz para fazer para os seus filhos. Talvez o momento que você está vivendo está tão difícil que é difícil você derramar esse bálsamo de um glória a Deus aos pés de Jesus. Mas o que eu quero trazer para você nessa hora? Perfuma a sua casa com esse bálsamo. Esse perfume é o perfume da sua fé. Quando você se coloca diante de Jesus, quando você coloca diante de Jesus e derrama um bálsamo precioso. Mas Denis, que bálsamo precioso é esse que você está falando? Isso é literal? Não, não é literal. Esse bálsamo vai ser representado pelo quão difícil é você dar glória em um momento de dor, em um momento de tristeza, em um momento de dificuldade. É difícil ou não você dar um glória a Deus, você dizer, obrigado Jesus, ainda que eu esteja nessa situação, eu te agradeço, confio, entrego a minha vida e prossigo. Não é difícil? Quantos concordam comigo? Quantos concordam? É muito difícil. E quando o Senhor falou assim, fala para essas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, fala para essas pessoas que esse bálsamo, porque naquela época, na época de Jesus, o bálsamo era um perfume caríssimo. Era um perfume caríssimo. Aquele vaso de alabastro também era um vaso caríssimo. E aquela mulher, ela quebra aquele vaso e ela derrama algo tão precioso na cabeça de Jesus, ungindo o corpo dele, e ele ainda repreende, Judas. Para alguns escritores diz que os discípulos diziam, para que derramar esse bálsamo? Porque desperdiçar nós podemos dar aos pobres. Outros escritores dizem, por que desperdiçar nós podemos dar aos pobres? Judas falando, E Jesus logo repreende eles e diz, não mexa com essa mulher, em minhas palavras. Deixe-a.
porque ela está me ungindo para o meu sepultamento. E quando nós vemos esse perfume sendo gasto ali, sendo derramado, né, sendo oferecido na cabeça de Jesus, nós vemos que é algo muito caro, muito difícil. E dar glória a Deus em meio à dificuldade é muito difícil também. É algo que demanda um esforço tremendo. Você vai estar lutando contra os seus sentimentos, contra os pensamentos negativos, contra pessoas como Judas, que vai falar: por que você está dando glória a Deus? Por que você está derramando algo tão precioso? Olha só, passando por tanta dificuldade, passando por isso, olha só a família, olha só o casamento destruído, e ela ainda dá glória a Deus, como se você fosse uma pessoa louca. Mas eu quero te dizer que diante das dificuldades e das dores, louco é você se calar, e precioso é você derramar aos pés de Jesus o seu aleluia, o seu glória, o seu obrigado, Jesus. Eu sei que tudo podes fazer e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Todas as suas palavras irão se cumprir e nada do que o Senhor falou pode ser frustrado. O Senhor não pode mentir naquilo que o Senhor falou. Então, derrame o seu vaso de alabastro, derrame esse perfume na sua casa, derrame nos quartos dos seus filhos, derrame no seu leito. Seu casamento está destruído, derrama o vaso da glória a Deus. Glória a Jesus, pois eu sei que tudo podes. Glória a Jesus, porque tudo não fugiu do seu controle, tudo está ao seu controle, Jesus. Tudo está ao seu controle, nada fugiu do seu controle, Jesus. Perfume a sua casa com glória, perfume a sua casa, perfume o seu trabalho, perfume a sua vida financeira, perfume todas as áreas da sua vida. Está dando errado? Você perdeu o seu emprego, a sua vida financeira, você está desesperado, você está passando por um momento tão difícil, perfuma o ambiente aonde você está. Perfuma o ambiente aonde você está. Perfuma o ambiente da dor. É isso mesmo que você está ouvindo. Perfuma o ambiente da dor. Quando você perfumar o ambiente da dor, você vai estar trazendo a glória de Deus para o ambiente onde está a sua dor. Você vai estar trazendo solução à sua dor. Você vai estar trazendo a presença de Jesus para o lugar onde você está. E aí você vai encontrar várias pessoas e várias situações como Judas, como os discípulos, ali quase impedindo aquela mulher de cometer aquele ato tão simbólico para Jesus, aquele ato tão precioso, né, para Jesus. Alguém vai chegar em você e vai dizer: por que você está fazendo isso? Mas permaneça. Aquela mulher não se importou com quem estava ao lado dela, não se importou com a cultura daquela época. Uma mulher tirar o seu lenço da cabeça e descobrir os seus cabelos era como se fosse uma mulher nos dias de hoje, em praça pública, no lugar público, descobrir o seu corpo e mostrar o seu corpo nu. Aquela mulher quebrou protocolos. Aquela mulher não se importou com quem estava ali. Ela queria cumprir por meio de gratidão, por meio de fé. Aquela mulher tinha uma gratidão imensa por Jesus. Aquela mulher derramou aos seus pés uma gratidão, um ato precioso. A Bíblia não diz, mas eu penso que ela foi totalmente dirigida pelo Espírito de Deus, porque Jesus confirma dizendo: o que esta mulher fez foi algo bom. Onde quer que essa palavra for pregada, ela vai ser lembrada pelo ato dela. Deixe a sua vida ser lembrada pelo ato de dar glória a Deus em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio à enfermidade.
E eu não estou dizendo essas palavras como uma pessoa que, você nunca passou por enfermidade? Sim, eu já passei por enfermidades. Eu já passo por problemas. E eu quero te dizer quantas vezes ali, talvez você foi como eu, você está sendo como eu fui no passado, ali sem querer, sem conseguir dormir na madrugada. E eu falava, Senhor Jesus, Espírito Santo, traga um sono revigorador, porque eu quero ser revigorado. Eu preciso trabalhar pela manhã, eu preciso acordar cedo. Eu preciso que o Senhor me traga um sono revigorador. E eu ali com aquele monte de pensamentos negativos, tantas coisas na cabeça, tantos problemas, tantas dificuldades. E eu simplesmente dei glória a Deus. Eu simplesmente derramei ali a minha adoração aos pés do Senhor e logo eu peguei no sono e acordei revigorado. Jesus é o remédio. Jesus é o remédio para a sua dor. Jesus é a solução para os seus problemas. Entregue os seus caminhos. Entregue a sua vida por inteiro aos pés de Jesus. Derrama esse bálsamo. Derrama esse bálsamo do seu coração, esse bálsamo tão precioso aos pés de Jesus. E eu sei que a sua casa, onde você estiver, o que você estiver passando, vai ser perfumado com a presença de Deus. Vai ser perfumado com a presença de Jesus Cristo. Presença viva, presença que transforma, presença que cura. Eu não sei de onde você está me vendo. Eu não sei de onde você está me vendo, talvez é no leito de hospital. Jesus é o Jesus que cura. Ele curou ontem, Ele cura hoje e Ele vai curar para cumprir a sua palavra. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, o que você está fazendo? Você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo e esse tempo é tão precioso. Como eu quero que você experimente a presença perfumada de Jesus. Como eu quero que você experimente a certeza da salvação, a certeza de que há um lugar depois dessa vida, de que há uma eternidade com Cristo. Como eu quero que você que está me ouvindo viva uma vida plena na presença de Cristo Jesus. Entrega a sua vida aí agora para Ele. Entrega a sua vida. Se você ainda não entregou a sua vida, eu quero fazer uma oração com você nesse momento. Eu quero orar com você. Repita comigo. Senhor Jesus, diante da Tua presença, eu ouvi a Tua palavra e criei. E criei que o Senhor pode salvar, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode mudar a minha vida. Eu Te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida, meu coração, corpo, alma e espírito para Ti. Peço ao Senhor Jesus que escreva o meu nome no livro da vida e que de lá ele não seja apagado. Eu Te aceito e Te confesso, Jesus, como único e suficiente Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue perfumando a sua casa. Continue perfumando a sua vida. Seja na rua, seja no trânsito. Eu não estou aqui dizendo que ninguém vai deixar de passar por aflição, problemas. Isso é coisa da vida. Em toda a nossa vida nós vamos passar por aflições, mas diz o Senhor Jesus na Tua palavra, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós também podemos vencer, e você também pode vencer. E eu quero te dizer mais uma vez, perfuma a sua vida com esse perfume precioso que é o Glória a Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse dia. Obrigado, Jesus. Estou cheio de problema, está acontecendo um monte de coisa, um rebuliço na minha vida, na minha casa, mas eu ainda assim te louvo, te dou graças porque eu sei que o Senhor pode fazer em meu favor. Deus te abençoe, abençoe a sua casa. E eu espero que o Espírito Santo entre na sua casa e faça morada na sua vida e na vida da sua família. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e que você tenha todos os dias da sua vida uma inabalável fé. Até mais. Eu sou Denis Coelho. Não esqueça de curtir e de compartilhar com o máximo de pessoas possível. Deus te abençoe. Até mais.